Alô, alô, querido! Cheguei! De novo, com a mesma roupa do outro vídeo, porque, né, não somos obrigados. Galera, vocês sabem aí que eu tenho um trabalho aqui no canal de correção de redação. Muitos de vocês querem saber como que funciona, né? É só mandar a redação que você corrige no 0800? Não, meu amor, eu tenho a plataforma de correção lá no profaprisatria.com.br. Você adquire o plano do Redação Legal e aí você tem a redação corrigida. Se você quer a redação somente PDF, Priscilane manda somente PDF. Se você quer a redação corrigida por vídeo, eu tiro seu nome e coloco aqui no YouTube. Você pode mandar propostas dos textos que você tem, né? Textos das propostas que você tem aí. Então, você já faz cursinho, aí você quer ter uma segunda opinião sobre a sua correção, você manda para mim. Ou você recebe as minhas propostas de redação e escreve os textos que eu seleciono para vocês. Aí, gente, como a prova da PC Paraná tá aí e os povos estão desesperados, falei, vamos maratonar e corrigir as redações em vídeo. Essa filha me mandou uma mensagem no Instagram, entrou em contato comigo e eu falei, fia, me manda que eu te ajudo. Porque quando eu ajudo você, meu filho, tem boleiras de outros filhos que serão ajudados também e terão, né? Por quê? Porque terão aí conhecimento quando verem a sua redação corrigida. Então, essa proposta que ela me mandou não é dos meus textos, daqueles que eu disponibilizei. Ela mandou uma proposta de redação aleatória do cursinho que ela fez e eu vou entrar aqui agora com canetone, dando uma baita de uma corrigida nesse texto dela. Tudo bem? Então, olha lá, voltei. A proposta, gente, essa proposta. Tá difícil. Essa proposta foi dela, tá? Então era o uso de animais em pesquisas científicas. O comando contextualize a temática e defenda claramente um ponto de vista sobre. Essa aí é a base, é o cerne, é o que o gênero dissertativo argumentativo exige. Tudo bem? Então, olha só. Eu quero que você tenha muito cuidado, meu amor, no seguinte aspecto. Eu quero que você cuide. Eu acho que eu vou colocar na tela inteira que fica melhor para vocês, né? Eu acho que fica mais fácil. Então, olha só. Eu quero que você cuide com a margem, tudo bem? Não deixe esses espaços aqui ao final das linhas, tudo bem? Tenha cuidado para atender certinho as margens. Cuidado aí com a letra, não precisa deixar tanto espaço no recuo aqui, meu amor, você pode escrever um pouquinho mais perto, tá? Eu quero que você cuide com excesso de espaço entre as palavras, você pode até achar que eu tô brincando, meu amor, mas você vai precisar argumentar. Então, se você escrever muito espaçado, vai faltar linha. Como nós temos de 20 a 25 linhas, já é Elvis, né? Então, olha só, a aluna precisava escrever a redação sobre o uso de animais em pesquisas científicas, contextualizando o tema, né? O tema é o quê? É o assunto da redação, aquilo que deve ser escrito, e tem que defender claramente um ponto de vista, né? Ter uma tese bem definida. As pesquisas científicas com uso de animais existem desde a antiguidade. Porém, é questionável se tal atitude ainda se faz necessária em pleno século XXI, levando-se em conta os aspectos ético e moral. Nesse sentido, é viável que a comunidade científica e também as associações protetoras dos animais incentivem a busca por alternativas à exploração de animais cobaias. Então, olha lá, você precisa ter o ponto de vista claro. Então, você precisa dizer para mim se isso é certo ou se isso é errado. Se isso deve acontecer ou se isso não deve acontecer. Então, você colocou aqui, né? Porém, é questionável se tal atitude ainda se faz necessária, levando-se em conta os aspectos ético e moral. Então, aqui você já tem que meter o seu posicionamento, tudo bem? Então, você coloca, olha, porém, sabe-se que tal postura não deve mais ocorrer, haja vista
os aspectos ético e moral, não sei o que, tá vendo? Quando você coloca isso aqui, ó, não deve ocorrer ou não deve existir, na hora de eu entrar com um recurso de redação, né, se porventura você precisa do recurso, na hora de eu entrar com o recurso da redação, quando você traz essas palavras, né, que indicam a tomada de posição, fica mais fácil, porque aqui você diz, ai, questiona-se. Não, não tem que ocorrer, não deve ocorrer, é um absurdo ocorrer. Todo desenvolvimento tecnológico ele deve existir no sentido de evitar que esses animais sejam explorados, tudo bem? Então, nesse sentido aqui. Oriento também que você traga já no final da introdução a antecipação dos seus argumentos, tá? Então, olha só para você saber, né? A sua introdução, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter a contextualização do tema, falar dos animais, né, em pesquisas científicas, falar de toda essa perspectiva. Tem que ter a tua tese, que é o quê? A sua tese nada mais é do que o seu ponto de vista sobre a temática. Depois, você tem que trazer para mim a antecipação dos seus argumentos. Você tem que trazer essa antecipação dos seus argumentos, que é aquilo que você vai desenvolver. Então, por que que não deve acontecer? Por isso e por isso. Tudo bem? Eu quero que você cuide também com o número de linhas. Olha lá, a sua introdução, ela deu 6 linhas. Vamos ver o seu desenvolvimento, tá? Olha lá, ele deu o mesmo número de linhas. Então, o ideal é que a sua introdução e a sua conclusão sejam menores do que o desenvolvimento. Por quê? Porque o foco da sua redação, a parte mais importante do seu texto é o quê? É justamente o desenvolvimento. Então, você precisa trazê-lo com mais efetividade, com mais estratégias argumentativas, com mais ênfase, né, a sua defesa, o seu argumento, o porquê que os animais não devem ser usados como cobaia em experimentos científicos. Usou os conectivos, paz do Senhor, fechou. É importante destacar que esses experimentos causam sofrimento, violência e dor física e psicológica nos animais. Nessa perspectiva, do ponto de vista ético e moral, não é aceitável que essa prática continue ocorrendo. Por quê? Por que que não é aceitável? Por que que não é aceitável? Ademais, nem sempre os resultados obtidos nos testes com os animais serão, né, olha lá a concordância, os resultados serão os mesmos que o apresentado em humanos, devido às suas distintas características fisiológicas. Tá, aqui ou você complementa ou você tira essa informação, porque isso indica muita superficialidade, indica senso comum, indica que você não sabe exatamente daquilo que você está falando, entendeu? Quais experimentos você está falando? Você está falando de experimentos na área da saúde? Você está falando de experimentos na área da estética, de creme, sei lá, dermatológica? Você está falando em experimentos sociais, em experimentos, sei lá, para entender se o ratinho tem medo do que se leva um choque, aí ele não se alimenta mais naquele espaço, ou se ele não leva o choque, ele vai procurar comida de novo. De qual experimento você está falando? Quando a banca fala contextualizar a temática, você precisa ter muita clareza de que essa contextualização precisa deixar evidente o seu posicionamento, de que essa contextualização ela já tem que puxar sobre aquilo que você vai falar. Então, se você vai falar de experimentos na área, né, de cremes, de shampoo, de produtos, sei lá, né, para melhorar a autoestima das mulheres, dos homens, de produtos dermatológicos, é uma perspectiva. Agora, se você vai abordar experimentos na área da saúde, o uso de medicamentos, o uso de remédios, aí é outra abordagem que você tem que ter. Perceba que quando que você traz dois posicionamentos dentro do mesmo, dois argumentos, desculpa, dentro do mesmo parágrafo. Você fala da questão ética e moral e você não progride. O texto, para ele ter coerência, ele precisa ter vários elementos. Um desses elementos se chama progressão. A progressão do texto diz respeito exatamente a essa capacidade de acrescentar informações no texto, de acrescentar informações na redação. Então eu não posso chegar aqui e dizer assim, galera, gente, me atrasei porque eu tava ali na rua, aconteceu um acidente. E aí simplesmente não falar mais desse acidente, não mencionar esse acidente e deixar vocês tipo, eita, Giovana, o que será que ela tá falando? O que que tá acontecendo?
Aqui é a mesma coisa. Se você mencionou do ponto de vista ético e moral, eu quero que você me diga por que do ponto de vista ético e moral. Por que que não é aceitável? Do que você está falando? Tudo bem? Então eu quero que você complemente nesse sentido. Outro aspecto relevante é que atualmente a medicina está avançada tecnologicamente, o que permite a criação de alternativa aos testes animais. Olha só, eu quero que você cuide com o excesso, meu amor, de advérbio, tá? Atualmente, tecnologicamente, tá? Evita o mente demais no seu texto, tá? Quando você menciona aqui, ó, outro aspecto é que atualmente a medicina está avançada tecnologicamente, o que permite a criação de alternativas aos testes animais, eu quero que você me diga quais alternativas você está falando, de qual perspectiva você está falando, de que situação você está falando. Destarte, opções como a cultura de células e tecidos, além do uso de modelos matemáticos, são eficientes e até mesmo mais baratos que as testagens tradicionais. Mas tem alguma tecnologia que conseguiu se aproximar o mais próximo possível, né? Aproximar mais próximo é foda. Se aproximar aí do desenvolvimento humano, do corpo humano, de como isso iria, de como uma pessoa iria reagir? Você precisa, meu amor, aprofundar as informações. Você precisa não trazê-las e deixá-las soltas. Então, se você disse para mim que permite a criação de alternativas, retoma o seu posicionamento. Então, você retoma. Logo, essas alternativas, elas inviabilizam a testagem em animais, uma vez que não há necessidade desses, né, animais, você cuida com a repetição, serem utilizados de maneira exaustiva para verificar se tal produto ou se tal medicamento não irá causar danos ao corpo humano, entendeu? Então eu quero que você cuide muito nesse sentido. Outra abordagem que você poderia ter trazido no seu texto seria algo relacionado ao comitê de ética, né? A trazer ações aí no sentido de fiscalizar, de burocratizar ainda mais essas pesquisas, né? Para que as pesquisas realizadas em animais sejam realmente aquelas que não podem ser testadas de outra maneira, que não pode usar um computador, uma inteligência artificial, uma impressora 3D. Então você precisa mostrar que o conhecimento que você tem sobre tal temática não é senso comum, não é superficial, não é aquilo que você leu ou ouviu no Facebook ou no Twitter. O diferencial da sua redação é você ter argumentos, é você ter domínio da escrita, domínio do tema. Então é muito importante que você aborde essa perspectiva. E é importante também que você cuide com a extensão do desenvolvimento. Galera, lembrem-se disso. O desenvolvimento é mais importante que a conclusão principalmente. Então, quando nós vemos o seu texto, deixa eu voltar aqui para a redação. Olha só, o seu desenvolvimento, 2, com 1, 2, 3, 4, 4 linhas e meia. E a sua conclusão com 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 linhas, você acaba se perdendo na argumentação. E aí você vai tirar ponto baixo na argumentação, porque a banca não quer saber da conclusão, a banca quer saber. Essa aluna, ela é favorável ou ela é contrária ao uso de animais em testes, pesquisas científicas? Ela é contrária. E quais foram os argumentos que ela usou para tal? Esse e esse, entendeu? É nesse sentido que você precisa escrever a sua redação, é nesse sentido que você precisa desenvolver o seu texto para você não ser penalizada por abordagem superficial ou por não ter argumentação efetiva no seu texto. Tudo bem? Olha lá. Ante o exposto, fica claro que os experimentos em animais são métodos arcaicos e antiéticos. Assim, é preciso que a civilização fomente o uso da tecnologia nas pesquisas científicas e que o governo forneça subsídios na área da ciência e tecnologia. Outro sim, ações eficazes como a proibição de comercialização de cosméticos testados em animais, o que já ocorre desde 2019 na União Europeia, são imprescindíveis.
Olha só, você me trouxe ações de combate e a proposta não solicitava quais ações devem ser realizadas para resolver o problema. Então, você pode apresentar uma perspectiva futura na sua conclusão, mas o ideal é que você foque na argumentação. É aqui que você tem que trazer, é aqui que você tem que falar que o uso de pesquisa de animais em pesquisas ele ocorre de uma maneira ineficaz ou a falta de investimentos. Porque olha só, você me traz aqui, ó, é preciso que a civilização fomente o uso da tecnologia. Como? Que o governo forneça subsídios na área da ciência e na tecnologia. Por quê? E ações eficazes na comercialização de cosméticos. Mas você mencionou no corpo do texto que você estava falando de cosmético ou você estava falando de remédio? Do que você estava falando? Tudo bem? Então, eu quero que você tenha atenção nesse sentido. Você vai perder ponto no seu texto pela argumentação, tudo bem? Língua portuguesa, você tá tranquilo? Tem um ou outro ali, mas nada absurdo. Se eu não me engano, acho que não teve nada de deslize, assim, grave. É só uma concordância, mas nada demais. Eu quero que você tenha atenção na argumentação, que realmente é aquilo que a FUNPAR cobra. Que é realmente aquilo que a FUNPAR cobra, tudo bem? É exatamente isso que a sua banca vai cobrar. É a sua capacidade de contextualizar o tema. Então, você vai falar dos testes em animais, então você vai falar na perspectiva da estética, de cosméticos, ou você vai falar da questão da ciência, de pesquisas, de uso de medicamentos. De qual dos dois você vai falar? Defendeu isso, você tem que dizer: eu não concordo com o uso desses animais ou eu concordo com o uso desses animais. A depender disso, você vai trazer concordo por quê ou discordo por quê. Então você tem que assumir um posicionamento. Gente, vocês precisam saber disso. No gênero que vai cair na prova de vocês, ou vocês atacam ou vocês defendem. Não existe um meio termo. Ah, talvez tem dias que eu acho que pode, tem dias que eu acho que não. Dependendo se for rato, que é um bicho que eu não gosto, vamos lá. Se é coelhinho que é fofinho, não. Não. Defendeu, ataca. Defendeu, pense em mim. Pensa em mim. Olha pra mim, meu filho. Olha aqui, ó, essa marca de expressão que eu tô precisando de um botox. Olha pra mim e diz assim: será que eu convenceria a Prof. Pri de que não deve usar animais em pesquisas científicas? Será que esse argumento que eu escolhi convenceria a Prof. Pri de que deve usar animais em experimentos científicos? Sim ou não? Entendeu? É nesse sentido que você tem que fazer. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no meu vídeo, comenta aqui embaixo, meu filho, e bora pro fervo. Bora! Bora escrever redação, meu filho!